E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor para começarmos juntos mais uma atividade aqui, mais uma leitura de tarô no canal. E o tema de hoje é: esses fatos vão mexer com a sua vida. Então, é uma leitura de previsão, você vai tomar conhecimento do que está para acontecer nos seus caminhos. Então, escolhe uma das 3 pedras aqui. Serão 3 aberturas, tá? A gente tem aqui uma ametista, citrino ou ágata rosa. Se concentra, ouve a sua voz interior, pausa um pouquinho o vídeo se você precisar. O tempo para cada opção eu vou deixar aqui abaixo na descrição para te facilitar. Se você já definiu aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz uma energia boa na abertura dos trabalhos e que essa energia possa voltar redobrada aos seus caminhos, tá? Se você está na primeira comigo, que é a ametista, então uma ametistona aqui, né? Já pode ficar aí direto comigo, tá? Para a opção 2, citrino ou 3, ágata rosa, você pode dar uma olhadinha aí nos comentários, não, na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o tempo para cada uma. Antes de eu pegar o tarô, vai ter um arcanjo aqui para te conduzir. A sua pedra vai ficar aqui. Qual é o seu arcanjo? Que mensagem ele traz? Nós temos o arcanjo Azrael, conforto. Estou com você em sua hora de necessidade, ajudando seu coração a se curar e confortar. Então, escreve: eu recebo esta bênção, né? Se você sente que está precisando de um conforto, se você está naquele momento aí mais turbulento da vida, muita coisa acontecendo, aflições, preocupações, ansiedade, às vezes a gente quer aquela sensação de um colinho, né? Ainda mais angelical, olha aí que beleza. Então, arcanjo Azrael, o conforto. Escreve: eu recebo essa bênção. E agora, se segura aí, vamos ao tarô. Vê o que tem de acontecimentos, quais energias se apresentam e que não deixa a sua vida do jeito que está. São movimentações nos caminhos. Abrindo os trabalhos. Olha só, o tarô vem te fazer um pedido nesse momento, abrindo aqui a mesa para você, que é o seguinte: não se precipite em relação ao que você está pensando em fazer na vida agora. Saiba esperar, porque vai vir uma visão para você, um insight de que alguma coisa precisa ser repensada. Você vai ter o entendimento de que você não está indo na direção errada necessariamente, tá? Para algumas pessoas, olha o que eu vou dizer, para algumas pessoas pode ser uma necessidade de correção de trajetória mesmo, e para outras pode ser quanto ao jeito de fazer o que você está buscando fazer para perseguir o que você está querendo. A questão é: tem uma falha no seu plano que você não está identificando agora, então não coloque em movimento o que você está pensando em fazer. Aguarde um pouco, tenha aqui um pouco de paciência, cuidado com a impulsividade, que, se você perceber, muitas vezes é motivada pelas suas carências, sabe? Onde você age na vida de modo a preencher lacunas, a sentir falta de certas coisas, então você pode fazer movimentos precipitados, não ter pensado direito, não ter a paciência para agir na hora certa. Então, sabe aquela coisa: eu vou e seja o que Deus quiser? Aí a gente entende depois que fez um movimento errado, um movimento na hora errada, a gente se apressou. Os arcanos aqui estão dando para você a visão de que alguma coisa está te faltando, algum detalhe está te escapando no seu plano, tá? De ação. Então, algo vai precisar ser repensado, reformulado, e aí você vai saber exatamente o que fazer, e isso vai te dar melhores resultados do que se você for do jeito que você quer ir agora, pagando para ver. Isso diz respeito, gente, como nós temos aqui uma predominância de ouros, principalmente a parte material.
tá? Então, um planejamento profissional que você tenha, um planejamento financeiro que você tenha, poxa, eu estou pensando em investir daqui, ou eu estou pensando em entrar numa sociedade dali, eu já sei o que eu vou fazer, esse é o meu plano e eu já vou colocar em ação, ou eu estou querendo montar um negócio próprio, então a hora de agir é essa, estou aqui pronto para fazer as coisas. Não, espera um pouco, está faltando aí alguma informação, está escapando um detalhe que você terá a visão a respeito disso, vai corrigir a tempo, vai conseguir agir do jeito certo e ter resultados melhores do que você teria se fosse para o campo de batalha, vamos dizer assim, sabe, com o que você tem hoje, ou com a sua forma de ver e de pensar para agir hoje. Então a mensagem do tarô aqui para você é: espere, tá? Vai mexer muito com a sua vida. Que situação? Melhoria financeira. Olha para isso daqui. 10 e 9 de ouros, tá? Aqui você tem prosperidade, você tem recompensa como frutos das suas ações geradas no As de Espadas. Mas depois que algo que precisa ser repensado, assim seja, tá? Feito por você. Então, momento de esperar, momento de analisar, não coloque ideias em prática agora, tá? Seja a pessoa paciente, porque está em jogo aqui ganhos para você, está em jogo melhoria de vida. Então, não desperdiça resultados, às vezes na pressa de agir, principalmente quando se trata de negócio próprio, de empreendimento, de uma ideia que a gente possa ter, né? Por exemplo, né, trazendo até para o que é a minha atividade, estou pensando, né, em abrir um canal do YouTube, eu quero fazer um vídeo tal, eu quero falar de um assunto, eu quero abrir consulta, eu quero gravar um curso, sabe? Então, né, só colocando exemplos com o que seria a minha área, né? Então, não dê passos em vão agora, sabe? Porque você vai perder dinheiro, tá? Então tem ganhos aqui que estão muito mais ao seu alcance se você for a pessoa paciente. Isso é muito mais a respeito, né, da parte profissional financeira. É só? Não. Eu priorizo pela energia do naipe, mas a gente consegue olhar isso daqui também pensando em relacionamento, tá? Então isso daqui te dá uma visão que é assim, é o melhor momento para você lidar com quem você ama agora, especialmente no sentido de tomar atitudes ou buscar esclarecimentos, querer satisfações? Não, agora não é hora de fazer isso, é hora de você vencer as suas carências, trazer um pouco mais da razão à frente da emoção, tá? Porque o tarot está mostrando aqui, né, que se você, principalmente, se você está numa ansiedade em relação a alguém, um relacionamento que não vem dando muito certo e você está precisando conversar para resolver porque está te incomodando as coisas como ficaram e a pessoa não vem até você, você está pensando em ir até a pessoa, não está recomendado aqui para você fazer isso, tá? Porque aí você pode ter uma energia que não é legal na torre. Então vem essa mesma ideia de você reformular o seu plano, de você ter paciência. O 7 de ouros aqui te pede isso, né? Lidar com as suas próprias carências, ter uma consciência maior no 6 de espadas, tá? Por quê? Você não está precisando ir atrás de quem você considera ir nesse momento. Tem aqui a atitude desta pessoa com você e a gente percebe uma evolução muito positiva em termos de relacionamento na energia A2, tá? Ou mesmo que dependa de você, não é a hora de agir, tá? Então saiba disso, porque aqui está sendo determinante, sabe? É o que eu falei, fatos que vão mudar sua vida, que vão mexer com a sua vida, que vão impactar nos seus caminhos. O nosso tema está indo por aí, né? E aqui, gente, é assim, muito certeiro, tá? Se você fizer um movimento agora na direção de quem você ama, você pode colocar perder relacionamento. Se você for a pessoa que sabe ficar na sua, no popularzão aqui, que sabe segurar sua onda, sabe? Deixa eu lidar com isso daqui, é questão minha, são carências minhas, tenho que saber, né, administrar esse emocional, deixa as coisas andarem um pouco, vai fazer toda a diferença. Porque aquilo que está meio estranho agora, tá? Se acerta, mas não é o momento de você fazer movimentações, de querer fazer algo para agilizar, sabe? É sobre deixar estar. Se apega na força angelical, tá? De Arcanjo Azrael, que te traz um conforto aqui, né? Para aquilo que está turbulento na vida, que está causando ansiedade, né? Arcanjo Azrael, que olha, está com você em sua hora
de necessidade, trazendo conforto ao coração. Então, se apega no seu espiritual, você pode acender uma vela branca dedicada à força desse arcanjo, tá? Você vai perceber que isso pode te trazer uma mudança energética e fica mais fácil também para você lidar com os fatos. Vamos colocar mais cartas aqui, seguindo ainda com você na opção 1 da ametista comigo. Perceba aqui uma grande reviravolta na sua vida, tá? Então, aquilo que tem sido um peso para você, o que tem sido um fardo aí, de repente dificuldades nos relacionamentos, problemas no trabalho, sabe? A leitura, ela fica assim, bem aberta para você ter a oportunidade de levar para o seu caso, né? Você sabe onde está a sua maior necessidade, o que está te afligindo na vida, onde você está vivendo seus problemas. Se é na parte afetiva com relacionamento, se é parte financeira, faltando recursos, se são problemas no trabalho, no cotidiano que não está fácil para você, tá? Esse 10 de paus mostra essa carga rolando aqui para o seu lado, um peso, sabe? E aí o arcano da roda da fortuna, o arcano maior que vem nessa linha, traz uma reviravolta nessa situação, onde aquilo que está pesando sobre você, sabe? O que está difícil, a dificuldade de lidar com alguém, a dificuldade de levar o dia a dia aqui, a gente percebe uma reviravolta nisso. Essa energia passando, com você conseguindo colocar os pensamentos em ordem, você conseguindo ter um descanso maior, sabe? Na sobrecarga, no excesso de responsabilidades, nas preocupações, tem uma reviravolta para acontecer nisso daqui, tá? Porque exatamente o que está te preocupando e o que você acha que está indo mal e que vai dar errado, ou que já deu errado e não tem mais conserto, sabe? Fica tudo bem, tudo se esclarece na energia do sol, um caminho aqui de felicidade para você, com dificuldades superadas, tá? Essa roda da fortuna, ela alcança a primeira linha, trazendo aqui uma mudança energética naquilo que está sendo pesado no seu dia a dia, e ela alcança o que está aqui também, nessa energia de prejuízos dos 5 de ouros, tá? Então a gente percebe dificuldades superadas, as coisas estão melhorando para você, tá? Então saiba ser paciente, até mesmo se a gente fizer a associação do que está aqui, nessa colocação de cartas, com o que foram as primeiras cartas, que estão abaixo dessas, que aparecerão na mesa para você. Onde nós vimos, não é o momento de agir, não é a hora de você fazer movimentos. Tem aí estratégia para ser repensada, tem detalhe que está escapando e você vai enxergar isso e vai conseguir entender o melhor jeito de fazer ou por onde caminhar, sabe? E uma coisa está bastante ligada à outra aqui, tá? O tarot está mostrando aqui na parte amorosa, com essas cartas para você, um desconforto que você possa ter em relação a quem você gosta, a energia que de repente ficou estranha no relacionamento, mudando bastante. Primeiro pela energia da roda que já está aqui, que tira um peso da situação, coloca as ideias no devido lugar. Então, onde ocorreu assim mal entendido e um falou uma coisa, o outro entendeu diferente, um estranhou o outro, climão, sabe? Então, 4 de espadas coloca os pensamentos em ordem e ajuda a ter um entendimento mais correto da situação, para desfazer impressões negativas, tá? E a gente vê uma situação que está num prejuízo, onde você se incomoda, né, com o resultado, tal como ficou, com o que foi, às vezes o resultado de uma discussão, onde você e a pessoa amada precisaram tratar de um certo assunto e não conseguiram ter um desenvolvimento muito bom em relação a isso. Então saiba de uma coisa, esse sentimento de estar no prejuízo não é só seu, é recíproco, tá? Quem você possa ter, de repente, aí na sua mentalização, está se sentindo mal também com o que aconteceu e deseja mudar esse resultado, tem procura aqui, olha, para esclarecer os fatos, é quem deseja se reaproximar de você. Então o tarot está mostrando uma reaproximação nos assuntos do coração aqui, tá? Com o que pode ser reconciliação amorosa, esclarecendo alguns fatos que são necessários, desfazendo impressões negativas, mal entendidos, aquilo que pesou e que trouxe uma sensação aqui, olha, de que não tem ninguém ganhando com o que aconteceu,
tá? Então isso é muito importante que você saiba, porque de repente você está num desconforto, se sentindo mal e achando que o outro está de boa, não tá não. Tem esse 5 de ouros que mostra esse sentimento do que pesa, do que não tá legal, sendo recíproco, incomodando, precisando fazer algo a respeito. E um cavaleiro é uma energia de movimentação, de procura para esclarecer os assuntos que são passíveis de esclarecimento, o que está sendo necessário conversar aqui, tá? Então olha, né, se a gente de novo pensar nessa abertura com que foi com as cartas que estavam abaixo ali, né, se você está querendo resolver agora um assunto com quem você ama e pensando em ir atrás, em chamar para conversar, lembra do que eu falei no português claro ali, segura sua onda agora, não é o momento de atitudes, não é hora de movimentações, sabe? Porque você provavelmente vai agir de cabeça quente, você vai forçar a barra com alguma coisa, você vai passar a impressão de uma pessoa insistente, né? E aí você acaba fechando as portas. Nós percebemos as coisas que têm uma evolução positiva, espontânea. Então, faz toda a diferença para você saber na vida quando é hora de fazer algo a respeito do que não está legal para você e quando é importante você deixar que a vida cuide um pouco, sabe? Tem coisa que está nas nossas mãos, tem coisa que não está. Aqui é o caso, então, para você. Não está nas suas mãos agora resolver o que você acha que deve ser resolvido, consertar o que você acha que precisa de conserto, tá? Saiba esperar. Isso vai fazer toda a diferença para você. E principalmente aqui no que diz respeito à parte amorosa, essas cartas te favorecem muito para um entendimento, para uma reconciliação. A gente consegue levar isso para trabalho também, sem dúvida, né? O que de repente foi uma atividade que não foi bem conduzida, uma impressão negativa que de repente foi causada no chefe, sabe? E aí balançou ali para o seu lado, a gente vê essa situação passar também, tá? Com você tendo ali uma chance de mostrar o seu valor e, sabe, meio que, beleza, vamos deixar por isso, vamos deixar para lá, né? Aqui, essas cartas mostram profissionalmente quem sabe do seu valor e não vai jogar nas suas costas, né? Às vezes alguma coisa que não deu certo ali, isso está com uma chance muito maior de ser visto como um fato isolado e não te prejudicar, né? Se você está com medo aqui de demissão, de coisas desse tipo, tá? Então a gente afasta esse risco para você e tem uma sequência, tá? Mais uma abertura aqui, ainda para você na ametista. Gente, essa parte de reconciliação amorosa está muito forte, tá? Então, nós percebemos um conflito que pode ter acontecido entre você e quem você ama, retratado aqui na energia de um cavaleiro de espadas, que muitas vezes é um arcano que traz essa vibração de um enfrentamento, dos ânimos exaltados, sabe? O naipe de espadas, né? É o naipe muitas vezes que é o da energia do conflito mesmo, de a gente bater de frente com certas coisas que nem sempre são necessárias, né? São movimentos errados de vida mesmo. E a gente percebe essa energia passando, então trazendo um valete aqui que vem gerar novas perspectivas. Um valete cumpre um papel importante no tarô, que é o de um anunciador, de quem está trazendo novas informações para a vida, sabe? E olha o que ele anuncia, a energia de harmonia, de paz, de refazimento, da temperança com a alquimia angelical que esse arcano vem trazer para a vida, né? Para curar as feridas, né? Para tratar das dores que estão aqui no 3 de espadas, tá? Então, né, para você que brigou com alguém, poxa, ficou muito ruim, Leandro, será? Né, um pegou pesado com o outro, eu falei o que não devia. Então, será que ainda tem caminho? Tem, tá certo? A temperança vem aqui mostrar que nada está perdido. Isso seja pensando em amor, seja pensando em relações pessoais também, né? Porque às vezes tem amigo que, né, rola aquele bate-boca também, um vira a cara pro outro e tal, e é uma pessoa que é importante na sua vida e você se lamenta, às vezes, né, por aquele ocorrido. Então a gente percebe aqui com a temperança que tudo fica bem, que tem uma harmonia, como eu falei, a alquimia angelical desse arcanjo, desse arcano,
que vem tratar das dores que estão no 3 de espadas. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Se você tá numa, assim, realmente de uma necessidade de resolver algo com alguém, uma pessoa com quem as coisas não ficaram legais, sabe? Essa pessoa pode ter mais pressa do que você para resolver as coisas com você. Então, o tarot mostra também, né, de repente, que se você está sentindo falta de alguém, essa pessoa também sente a sua falta. Tem uma ansiedade aqui, tá? Para resolver as coisas, para tratar dessa situação, o que podem ter sido as mágoas, as dores emocionais causadas, tá? 8 de espadas e 8 de paus, gente. Aqui eu percebo alguém que está muito desconfortável com um resultado de uma discussão, de uma conversa, como a gente já conversou aqui, sabe? Com os desdobramentos que se deram, né? Então isso tá, assim, fazendo mal, tá causando uma ansiedade, e o 8 de paus é a dinâmica, a velocidade de quem vem aqui querer buscar exatamente essa energia com você, principalmente porque a temperança aqui nesse cenário de jogo que está aberto para você no momento é o único arcano maior que veio aqui, e a gente tem que dar uma observação melhor na energia do arcano maior, porque ela prevalece, tá? É o que a gente tem de mais significativo aqui acontecendo no jogo, tá? Então é essa força de paz, de harmonia, né, que vem colocar tudo em ordem, né? Tratando principalmente dessa energia meio tensa aqui abaixo, olha, com arcanos de espadas, especialmente no 3, né? Então, poxa, tem dores emocionais que precisam ser tratadas aqui, né? E a gente percebe uma mudança num ponto de vista, de repente, de quem teve uma atitude que não foi legal com você, sabe? Então, os arcanos mostram uma pessoa também arrependida aqui, porque essa vibração de um enfrentamento do Cavaleiro de Espadas que muda para essa nova perspectiva de um valete, ainda mais o valete de paus como elemento fogo, que alcança bastante de uma força espiritual, uma energia que traz uma inspiração para a vida, que ajuda a ver as coisas de uma outra forma. Então, esse arcano representando aquela pessoa que de repente virou a cara para você e que achava que era isso mesmo e já estava caindo fora, repensando os caminhos, compreendendo que é possível ainda, né, ajeitar aquilo que não ficou muito legal não, tá? Tem um arrependimento, tem uma energia que está causando uma ansiedade aqui e está também gerando um impulso para uma conversa. E eu noto que essa circunstância aqui, ela vai desfazer muito do que foi o negativo, pensando a dois mesmo, para que novos caminhos se abram, tá? E principalmente lições assimiladas aqui, para que problemas do passado não se repitam. Eu noto, sinto aqui nessa leitura para você, esse arcano da temperança vindo curar muita coisa, de modo ao que atrapalhou no passado, não voltando a atrapalhar, não voltando a incomodar, para que vocês consigam aqui dar um movimento, você e quem talvez você tenha para mentalizar, pensando em amor mesmo, em energia de relacionamento nessa hora. O 8 de paus é a previsão para você de uma sequência da relação, de uma dinâmica acontecendo, de uma força de movimento que acontece aqui, e movimento é sempre energia próspera, tá? Então, gente, nós percebemos esse fato aqui sendo muito especial, tá? Então não tem relações perdidas aí não. E isso, então, é resgatado e mexe muito com a sua vida, redireciona os caminhos em relação a como está. As coisas não ficam como estão hoje. Tem mudanças importantes, então, sendo desenhadas aqui para você. Essa foi a leitura para você, então, comigo, na primeira pedra, na ametista, certo? Agora vamos recolher o seu tarô. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Na descrição do vídeo, para você que quiser estudar tarô comigo, tem links aí, tá? Que você vai poder acessar, conhecer. São 2 cursos que eu tenho, um é mais curtinho, o outro é mais longo, valores diferentes, ambos são de acesso vitalício. Veja qual é a sua vontade de aprender e, se você quiser, a chance está na mão, tá certo? Agora a gente tira a sua pedra, trazemos a da opção 2, que é o citrino, que vai ficar aqui. O arcanjo para você no citrino comigo é arcanjo Jeremiel, que vem dizer assim: tudo está bem, tudo está acontecendo exatamente como deveria.
com bênçãos ocultas que logo você entenderá. Olha só. Então, mensagem importante para você, porque às vezes a gente tem a sensação de que está tudo errado, que está tudo fora de lugar. Não, tem uma falha na Matrix aí, a vida não pode acontecer dessa forma, não é nessa direção que funciona. Onde que eu reseto a coisa aqui, né, para ir tudo de novo? E não, Arcanjo Jeremiel vem dizer, tá tudo bem. Então é assim que tem que ser agora e existem aí bênçãos ocultas. Então talvez você só esteja conseguindo ver o lado complicado das coisas, mas tem energias também interessantes, favoráveis, que nesse momento talvez você não perceba, mas logo você terá a oportunidade, tá? Então, coloca comigo nos comentários, eu recebo esta bênção, se você sente que precisa dessa energia no seu caminho. E abrindo agora para você o tarô, então. Vamos lá. Quais são os fatos que mexem com a sua vida? Ó, a lua tá querendo, hein? Tá querendo, então tá bom. Pode querer, fica na mesa aí já. O que o tarô mostra para nós inicialmente? Tudo que pode te preocupar no momento, você vai conseguir tirar da cabeça, tá? Esse é um fato muito importante, muito especial que está sendo desenhado aqui com positividade no tarô para você. A lua pode refletir muito das suas inseguranças agora. Tem gente mentindo para mim, será que estou sofrendo traição? Estou sendo enganada, enganado, estão me passando a perna, tem intenções erradas para o meu lado. Às vezes isso se confirma, às vezes são minhocas que a gente fica ali, né, enfiando na cabeça, tá? E o 9 de copas vem ao lado da lua te mostrar aqui uma energia emocional muito positiva, então você está muito perto, principalmente com o Papa, aqui que te traz uma clareza para um fortalecimento espiritual, tá? Então o tarot está mostrando nessas cartas que fatos que te preocupam atualmente serão esclarecidos e você vai perceber que está tudo bem. Que as situações que te preocupam hoje e que de repente são às vezes ideias que você levaria para uma consulta de tarot, perguntas que você faria em uma consulta, você não vai precisar mais fazer, porque tem uma tranquilidade aqui. São situações, preocupações da sua cabeça que não se confirmam. São as suas impressões, são as suas inseguranças, tá? Em relação a pessoas, em relação a quem possa estar te enganando, tá? E não, e tá tudo bem. Então, às vezes, se alguém está meio estranho com você, pode ser por outros motivos, mas não por estar com uma intenção errada sobre você, tá? E ainda tem uma questão aqui que é fundamental na parte espiritual. Você que, de repente, né, pensaria se não está com dificuldade espiritual, se alguém fez trabalho, se alguém fez magia. Não, porque o Papa mostra a sua proteção aqui e a lua, que talvez é esse tipo de sensação que você possa ter, né? Porque é um arcano que pode apontar mesmo, às vezes para magia realizada, trabalho feito, mas não com essas cartas, não com o Papa aqui e o 9 de copas. O 9 de copas eu diria que é o arcano fundamental nesse sentido para você na leitura, tá? Por quê? Com lua, com Papa, se a gente tivesse uma carta esquisita aqui, aí eu me preocuparia e eu teria que te falar, olha, tem um problema espiritual aí, você está precisando apurar isso para cuidar. Mas aqui não. Nesse sentido, com esse arcano especificamente, o que o tarot está colocando é que está tudo bem com você espiritualmente. Então você pode afastar esse tipo de preocupação, tá? E você vai ter a possibilidade de ter uma consciência mais clara a respeito disso e pronto. Tira já uma pulga de trás da orelha, tudo bem. Na parte de relacionamento, tudo tranquilo também, tá? Se fosse prospecto profissional, puxada de tapete, não, tá? Então,
às vezes, né, pessoas ou situações de quem a gente desconfia e as desconfianças que não procedem, tá bom? É isso que o tarot está mostrando para você e que você terá como revelação. O tarot está te trazendo a informação, talvez a partir daqui você já possa tirar isso da sua cabeça, tá? Mas o próprio tarot indica também que a vida vai te dar esses caminhos para você perceber que as coisas erradas, de repente, que você acha que estão acontecendo, não acontecem de fato. Tá tudo tranquilo, tá? Aqui eu percebo nesses dois arcanos, olha, uma energia muito importante para você na parte de relacionamento, tá? E o arcano da morte, ele vem cumprir um papel junto com os demais maiores ali, onde impressões erradas se afastam da vida em definitivo. É você conseguindo cortar esse tipo de preocupação, sabe? O arcano da morte é a limpeza energética necessária para tirar da vida aquilo que pode estar atrapalhando os caminhos, que nesse caso para você são as preocupações, as inseguranças, as desconfianças, tá? Que muitas vezes são pesos na vida mesmo. Faz a gente ficar se sentindo mal ali no dia a dia, atrapalha os caminhos. Às vezes a gente tem atitudes erradas com quem é o alvo das nossas desconfianças, e se não tem nada acontecendo a gente prejudica relações pelas desconfianças, que no caso aqui não procedem, tá? Então é você conseguindo, né, eliminar esse tipo de carga, esse tipo de peso da vida para as coisas fluírem. O arcano da morte aqui cumpre o papel de quem faz uma limpeza energética, tirando da frente o que está, às vezes, né, gerando toda essa vibração aqui, para que tudo possa fluir melhor entre você e quem você ama, principalmente, com o arcano do 2 de copas aqui, que aponta para energia de relacionamento. E o 6 de ouros fala de muito sucesso que dá para acontecer dentro dessa relação. Uma energia muito positiva que tem para fluir aqui, mas que talvez esteja travando nessas impressões, tá? E aqui o arcano da morte é quem então consegue virar essa página e pronto, né? Tirei isso da cabeça e tá tudo bem. Só precisava saber se está tudo bem. Então o tarot está te dando a oportunidade de saber que está, ok? Ah, por que a pessoa está estranha comigo então? Olha, são outros motivos, né? Mas não esses que te preocupam, no sentido de más intenções com você, né? Às vezes a vida está estranha, a pessoa não está se sentindo tão bem, está com problema no trabalho, está com conta pendente. Então são muitas situações, né? E aí você fica com uma facilidade maior para levar em consideração toda a série de outras possibilidades, né? Que pode estar em andamento, e você sai dessa coisa de que é com você, de que é pessoal, de que, enfim, né? De que você está sendo uma pessoa enganada, traída. Não está, ok? Depois, na sequência aqui do seu jogo, o tarô está dando para nós a seguinte situação. Quem se distanciou de você não está convicto, tá? Caso isso tenha acontecido, tá bom? A leitura é coletiva, claro que você vai precisar perceber se ressoa aí com a sua história de vida, com o que tem sido a sua caminhada, né? Com o que o tarô pode te orientar nesse sentido, tá? Quem se afastou de você, então a pessoa que está longe, a pessoa que te bloqueou, terminou uma relação com você, ou quem te fechou uma porta, quem te disse não, né? Profissionalmente a gente considera isso também, onde você saiu perdendo ali. Quem teve esse tipo de atitude com você não está convicto de ter feito a melhor escolha, não. Bateu a dúvida ali, está repensando. E a gente fala disso daqui, tá? Principalmente na parte amorosa. Caminho profissional a gente considera também, se for o seu caso, na energia do profissional com o financeiro, mas principalmente a parte amorosa está aí, tá? O arcano dos enamorados vem trazer ali a força de quem está repensando. Por quê? Poxa, será? Sabe? Então isso é ponto a seu favor, porque quem de repente te disse não, quem se afastou de você, quem terminou uma relação, quem deu as costas, não estando certo de ter feito o melhor, repensando essa atitude, tá? E aí eu começo a pegar um certo arrependimento que tá aí. A pessoa que tá assim, numa certa ansiedade, sabe? Porque quando a gente faz a escolha errada na vida,
Isso traz uma ansiedade para cima da gente, né? A gente fica ali numa certa apreensão. Poxa, será que eu errei? E agora? Como é que eu faço? Será? Isso tira uma tranquilidade, né? Dá uma perturbada na paz. A gente sai do próprio eixo. E é onde vem esse 8 de espadas, tá? Então, é quem sabe, o tarot está mostrando aqui, quem sabe que teve uma atitude errada com você. E tem um sentimento um pouco ruim agora, e daí vem a ansiedade, que é quem acha que talvez nesse momento não consiga consertar as coisas. Então está buscando a forma de fazer isso, na energia de um valete de ouros que está aqui. Novas percepções, como lidar com as circunstâncias, agora que eu tomei essa atitude, agora que eu falei um não, que eu fechei essa porta, como eu coloco de novo o sim no lugar do não, como eu abro de novo essa porta que eu fechei, sabe? Então o tarot mostra esse tipo aqui de reconsideração acontecendo de alguém em relação a você. E olha por quê. Por que que eu disse aqui, né? Especialmente a parte amorosa. A Imperatriz e o Imperador. O tarô mostrando um casal representado na mesa e com a energia compatível. Imperatriz e Imperador é total compatibilidade, sabe? Então, o tarot está colocando muito da visão aqui de quem se precipitou em relação a você e está com a conclusão aí de que tomou a atitude errada, de que enfiou os pés pelas mãos. Então, é ter feito uma escolha de vida, né, e não conseguir seguir esse caminho em tranquilidade. Bateu a dúvida, a insegurança, a incerteza sobre a própria escolha. Será que eu fiz certo? Provavelmente não. Por quê? Aqui a gente está percebendo, né, quem se vê muito ao seu lado aí, ou quem quer te dar uma nova chance, ou quem quer buscar uma nova chance com você, tá? Então isso é principalmente sobre amor, mas pode ser o profissional também, onde você de repente tentou entrar numa empresa, e aí você teve ali uma resposta negativa, daqui a pouco vem o RH, olha, né, você teve uma resposta negativa ali naquele processo seletivo, mas abriu uma outra possibilidade aqui, gostaríamos de te convidar, né, para ter essa participação, sabe? Então, o que o tarot está mostrando aqui é que não há caminhos fechados na situação de vida que você estava desejando experimentar, onde aparentemente deu errado, não deu, seja no amor, seja no trabalho. A gente tem aqui a ideia de um resultado negativo sendo revertido, tá? Na parte do amor, aqui a gente percebe, né, com os personagens um acima do outro, a gente pensando assim, a imperatriz que te representa, o imperador que pode representar a pessoa que você mentaliza, tá? E eu sempre faço assim porque a imensa maioria do público do canal é o público feminino, então a gente colocando dessa forma, a energia feminina te representa aqui ganhando a leitura, a energia masculina representa a pessoa que pode estar aí nos seus pensamentos. Então é o quanto pesa sobre a cabeça desta pessoa, né, aquilo que foi feito em relação a você. O quanto você está presente nos pensamentos e é esse imperador olhando para cá na energia desse valete, encontrando aqui novas formas de lidar com a situação. E agora, como eu resolvo o problema que eu causei, tá? É esse tipo de pensamento que passa pela cabeça deste imperador que representa alguém que porventura você possa mentalizar. Se você está aqui vindo participar comigo, vindo receber esse tarô, porque de repente calha que foi exatamente o que te aconteceu aqui, né? Uma relação que se perdeu, a pessoa que te disse não, que te bloqueou, que se afastou de você, sabe? Então é aquela clássica situação de será que tem volta? Muito aqui para essa volta acontecer. O tarô revela quem está querendo novamente com você. Tá querendo, certo? Então se segura aí. Vamos colocar mais algumas cartas dentro da sua leitura. Aí a gente vem para a energia do arcanjo, né? Olha só, exatamente a situação que foi colocada para você inicialmente aqui, né? Por quê? Tudo está acontecendo como deveria, com bênçãos ocultas que logo você entenderá. Então, é aquela sensação que eu coloquei lá no início, né? Na minha interpretação com essa carta. Porque a gente não fica só no texto, a gente traz a interpretação do texto também, né? Quando a gente abre uma carta na mesa que tem um textinho aqui pra gente. Então é aquela sensação de, poxa, tá tudo errado agora. Calma, não tá tudo errado não. Tá como precisa estar agora,
mas nos bastidores ali tudo está fluindo na direção que vai trazer um resultado que é o devido aí, tá? Então, fica de boa, não se aflija com as coisas que não estão ao seu sabor, digamos assim, tá bom? Agora, o que nós temos? Olha só, gente. O 3 de espadas, né? Então os reveses, as dores emocionais, né? Que às vezes a gente acaba passando mesmo. Isso tá aí, né? Então, nessa parte, e o tarot tá indo muito para você, nessa parte de caminhos que falam de sentimentos, tá? Então, são as dores, né? Nesse caso, o sentimento que quem de repente você possa mentalizar sabe que te causou. Será que abriu mão de você? Não, porque um 4 de ouros está aqui mostrando que tem um apego, sabe? E a força é o desejo de quem quer resolver a situação que foi criada, tá? O mago é a atitude para isso. E 2 reis que vem aqui é uma energia de mais maturidade, de mais, como é que eu vou dizer? De mais experiência presente, sabe? Para lidar com a situação, até para que uma movimentação, uma atitude do mago não seja propriamente impulsiva também e na base de um fogo de palha, né? De quem vem, mas quer saber, agora que eu vim, percebi que não era bem isso que eu queria e sai fora de novo. A energia de 2 reis aqui dão muita constância para as iniciativas desse mago, é o que eu quero te dizer, tá? Então, tudo que eu falei aqui, principalmente com o tarô, nos conduzindo para a parte de relacionamento, falando de vida amorosa, se você tá nessa circunstância e se for aquela coisa de relacionamento de idas e vindas, sabe? Então, e aí você já numa de até, já vi esse filme, já aconteceu antes e a pessoa realmente se arrependeu e voltou atrás, só que depois foi tudo igual de novo. Então aí você já se pega pensando, será que eu dou mais uma chance, né? Porque não vai ser igual de novo. Olha, aqui a gente tem a atitude deste alguém com você representada no mago, tá? E de fato, a força de 2 reis dão mais constância para a atitude desse mago, né? Então é quem compreende melhor o que está fazendo, não é o fogo de palha, não é aquela movimentação de quem está perdido na vida e aí qualquer caminho acaba servindo. Tem uma consciência maior aqui que rola, tá? O rei de copas traz consigo responsabilidade emocional, sabe? Uma energia mais amadurecida na forma de lidar com sentimentos, tá? Então, isso daqui coloca, né, alguém de uma forma mais centrada para buscar viver o amor, né? E o rei de ouros como quem sabe que está assim, na situação de ter que fazer alguma coisa. Não é quem entende que tem que ficar esperando de você o que tiver que ser. O rei de ouros é quem entende que está com o poder nas mãos e depende de si. Não é sobre passar a bola, é sobre precisar fazer alguma coisa, por isso que o mago está aqui, né? Então será que é quem pode te procurar, por exemplo? Se é esse tipo de resposta que você procura, que você vem buscar no tarô? Sim, nós temos a confirmação disso acontecendo aqui na mesa. E como o único arcano maior no seu jogo que veio nesse cenário de cartas sendo o mundo, aliás, o mundo não, a força, perdão, realmente é quem quer resolver os problemas causados, tá? Então, temos boas intenções aqui, e aí mais um motivo para você, então, né, saber que aquela lua lá do início para você são muito das suas inseguranças, das desconfianças, às vezes, né, os fantasmas que a gente acaba alimentando na vida. Todo mundo tem isso, eu não estou te julgando não. Todo mundo tem isso, todo mundo acaba vendo certos fantasmas, certas assombrações no caminho, e às vezes é só a cortina que balançou, não tem fantasma nenhum ali, tá? É exatamente isso para você. Então o tarô te colocou, né, a situação. Só vou voltar lá para as nossas cartas iniciais, que foram essas aqui, olha, a lua com o 9 de copas e o papa. O tarô te colocou a situação de tudo aquilo que você acredita que possa ser errado na sua vida hoje, que tem coisa errada acontecendo, mentira, engano, traição, más intenções, você está perto de saber que não é nada disso. Então traz uma calma aqui, volte-se a sua força do arcanjo que abriu, arcanjo Jeremiel, né?
Porque ele trouxe para você a informação. Tudo está acontecendo como deveria. E há bênçãos ocultas que estão sendo preparadas, que estão sendo encaminhadas, sabe? Então confia. Você pode acender uma vela branca na força desse arcanjo para te dar mais dessa calma para viver. E o tarot mostrou que muito do que te parece estar tudo errado agora encontra bons caminhos, especialmente nessa parte de relacionamento íntimo, tá? Falando de vida amorosa, poxa, deu tudo errado com alguém que não me quer mais, sabe? Então, o que aparentemente está perdido, na verdade, não está. É assim que eu fecho para você, tá? Esse eu acho que é um grande fato aqui que mexe com a sua vida. E se você, né, estiver aí na sua energia correta, no alinhamento com o que o tarot te colocou, você tem para alcançar. Por isso eu te disse inicialmente, escreve aí nos comentários, eu recebo essa bênção. Se você ainda não havia feito isso, faça agora, tá em tempo. Curtiu? Deixa aí o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Essa foi a leitura para você com a opção 2. Trazemos agora, então, a opção 3 aqui com a ágata rosa. Preparando novamente nosso tarot para o jogo. E o seu arcanjo na ágata rosa comigo? É Sandalfon. Presentes de Deus. Nós, anjos, trazemos presentes de seu Criador. Abra seus braços para os receber. Então tá aqui. Coloca aí, eu recebo esta bênção. Você tem 5 minutos para receber presentes de Deus, né? Que tal? Então, abra sua energia, tenha a receptividade, tá? Talvez até parte dos seus presentes seja a própria leitura que você vai receber, onde, de repente, você pode alcançar mais entendimento, afastar suas aflições, mais compreensão nos caminhos. Isso por si só já é um presente também. Vamos lá. O papo é com você. Na opção 3, ágata rosa. Fatos que mexem com a sua vida. Aqui o tarot está colocando a seguinte situação: o caminho espiritual se apresenta a você. E é muito importante que você abra sua energia, tá? Para experimentar, para viver esse conhecimento. Eu acho que é muito importante agora o que pode ser a sua busca também nessa direção. Gente, às vezes é muito assim, a gente está com um problema no amor e a gente acha que o nosso problema é esse, que aí está o problema. É o relacionamento, é a minha vida amorosa que não vai. E ocorre muito que às vezes o que está difícil para você no amor é um reflexo, tá? Às vezes a gente vai lá ver, a origem é espiritual. E não é nem porque alguém fez alguma coisa contra você, não. É porque você não está se conduzindo espiritualmente como seria importante. Eu não vou nem dizer como deveria. O que você deve ou não deve é com você. Mas como seria importante, aí eu posso dizer, tá? Por quê? Você tem o Papa praticamente aqui, olha, no centro do seu jogo, como um caminho espiritual que é interessante que você siga para você conseguir resolver os seus conflitos e dar um andamento na vida naquilo que você precisa dar, tá? Eu noto essa circunstância aqui como fundamental. Então o tarot está mostrando nessas cartas um encontro seu com a espiritualidade que deve ser vivido, isso te trazendo novas percepções de vida, tá? E eu quero mostrar uma situação muito interessante que se apresenta aqui na corte do tarot, que veio a você, até mesmo sem importar tanto os naipes, tá? Mas o que eu quero te mostrar é a seguinte situação. Note que aqui é você sem o seu espiritual, no 5 de paus, onde tudo parece complicado, tudo vira conflito, tudo é bater de frente, tudo parece que são pedras no caminho, tudo é desafio a mais, sabe?
e aí você não consegue fluir a energia que você precisa. Entrou o espiritual aqui, que é o Papa, olha o que acontece, ó. Valete, cavaleiro e rei. Veja, né, você subindo de vida. Porque é a hierarquia do tarô nos personagens reais que vai se elevando a partir do momento onde o espiritual entra no seu caminho. E você, na força de um 7, que é um número de espiritualidade também, movimenta essa energia e torna isso real na sua vida, na força do elemento terra do naipe de ouros. Você percebeu? Então, assim, gente, isso daqui, gente, olha, por que eu sou apaixonado pelo tarô, né? Porque a gente ensina o tarô e beleza, e tem aí curso para você fazer comigo, né? Tem links na descrição para você visitar, tomar o conhecimento do conteúdo programático, ver valor, tudo certo, acesso vitalício. Mas tem coisa que não adianta a gente querer ensinar porque, gente, é o que se apresenta na hora do oráculo aqui. E aí é o que a visão pega, é o que a intuição conecta, sabe? Então, isso daqui foi sensacional, galera, para você ter um entendimento da importância do espiritual nos seus caminhos, tá? Olha, volto a dizer, você sem o espiritual, você antes de cruzar o caminho ali da sua força espiritual, na energia do Papa, você tá ali dando cabeçada num monte de lugar, batendo de frente com um monte de coisa, né? Topou o caminho da espiritualidade, né? Olha aí, Valete, opa, já entrou, já saiu ali dos arcanos numerados, já entrou nos arcanos reais, sabe? Então já a espiritualidade é que te permite dar um passo além na vida. E daí para frente é só crescimento, olha, de um valete vai para um cavaleiro, que vai para um rei, você dona dos próprios caminhos, você dono dos próprios caminhos, na energia de um rei, ditando mais o seu ritmo de vida, vivendo mais conforme a sua própria vontade. Por quê? Ninguém manda no rei, né? O rei é quem dá as cartas, o rei é quem é a voz de comando, e eu quero viver de uma tal forma e eu vou viver, e eu quero fazer tal coisa aqui, eu vou fazer. É você chegando lá a partir desse alinhamento com a sua espiritualidade. Então o tarot está mostrando essa circunstância surgir na sua vida e mudar tudo para você. Um caminho espiritual para você seguir, tá? De repente, você precisando ser a pessoa que até mesmo alia ou concilia o seu profissional com o seu espiritual. Quer um exemplo? Eu sou um exemplo disso. Por quê? Eu sou oraculista, eu sou tarólogo, eu sou runemal. Então eu utilizo essas ferramentas. Qual é o meu papel na vida? Eu sou um orientador de caminhos. Eu estou sempre trabalhando aqui com o metafísico. E esse é o meu trabalho. Então, antes de eu assumir aqui, né, como tarólogo e tal, não vou nem entrar na parte que eu era farmacêutico e transição de carreira, mas eu vou falar desse lado de espiritualidade. Quem era eu antes de assumir o tarô como a minha ferramenta para viver? Os oráculos em geral. Eu era pessoa no emprego convencional e uma vez por semana lá no terreiro, vestindo branco lá porque eu precisava da minha mediunidade ali. Na hora que eu trouxe o oráculo para o meu dia a dia, eu tô aqui com o meu espiritual full time, sabe? E isso me alinhou. Isso me deu caminhos de prosperidade, exatamente esse crescimento, essa movimentação na energia de um 7, que é movimento, evolução de vida, é força espiritual com elemento terra, naipe de ouros. Eu tive essa evolução material a partir do momento em que eu assumi isso daqui, ó, que me gerou esse processo. E eu saí dessa derrapagem aqui. É o que o tarot está mostrando a seu respeito, tá? Então eu me usei como exemplo para te deixar saber o que está se desenhando, o que está surgindo aí nos seus caminhos e que mexe com a sua vida e que muda o rumo da sua história. Você assumindo esse lado de lidar com a espiritualidade e fazendo isso funcionar, que vai ser do seu jeito. Não estou dizendo que você tem que ser taróloga igual eu, tarólogo igual eu, tá? Você vai perceber como é isso para você. Fato é, não vai dar para... Não vou nem dizer não vai dar, mas não vai ser muito legal da sua parte negligenciar isso aqui, tá? Senão, você vai continuar travando ali, num 5, que é o desafio de vida o tempo todo. Sabe aquela sensação de que todo dia a vida está te desafiando e nunca está fluindo? Se for assim para você, essa circunstância está prestes a mudar. E esse, eu diria que é um belo de um presente de Deus como
Arcanjo Sandalfon já veio trazer na revelação aí para você. Ó, vou até beber uma água, gente. Até molhei o bico ali pra gente seguir no seu tarô. Vamos lá. Mais cartas agora. Olha a mudança de vida aí sendo gerada na roda da fortuna. Onde o que te desafiava estabiliza. E aí, todos os rigores do 5, os desafios, se tornam a vitória e a fluidez do 6. Olha aí, gente. Fala sério. Isso acontece rápido, tá? Dinâmica, movimentação no 8 de paus. Você, como uma pessoa mais dona de si, como já era num rei, também é numa rainha. E com um resultado satisfatório na sua energia emocional. Exatamente mais da fluidez de vida, mais dos seus caminhos funcionando como você precisa que funcionem. Então, eu te entendo muito bem agora com o que tem sido a sua vida aí. Só a derrapagem, né? Parece que a sua vida todo dia é aquela largada de Fórmula 1, onde um carro bate no outro e um roda daqui, o outro empina de lá, um capota aqui, um vai por cima do outro e rodopia e os pilotos descem, um fica xingando o outro, né? Parece que parece que a sua vida tá todo dia isso daí. Ou parece que a sua vida todo dia é aquele final da luta lá, pra quem viu, né? Do Popó com o Vanderlei lá. Todo dia é aquele poeirão ali, né? E cadê a fluidez? Então a gente percebeu, né? A grande chance de uma mudança que tá aqui pra você. E esses arcanos que abriram agora é toda a sequência daquele cenário que estava aqui anteriormente, com as cartas de baixo na sua mesa. Ó, a roda da fortuna. Vou dizer de novo aqui, é exatamente a mudança de vida para você experimentar, tá? O 4, as bases firmadas, tudo aquilo que era desafio no 5 que estava ali, ó, olha a roda vindo mudar a energia do 5 aqui, veio por cima dele. E aí é a vitória no seu caminho, acontecendo rápido. Você, como a rainha, que é força de conquista, chegando onde você quer com mais facilidade, e isso sendo muito satisfatório para você, te gerando bons sentimentos aqui, tá? Gente, muito aqui da sua leitura realmente está indo para o espiritual. Aí, de repente, se você me diz nessa hora, ah, Leandro, mas eu vim aqui para saber de amor, né? E o meu relacionamento, como é que é? Aí eu te digo, né? Eu te devolvo a pergunta, eu te pergunto, e o seu espiritual, como é que é? Para que seja o seu relacionamento melhor, sabe? O que eu falei aqui sobre você topar esse caminho espiritual, essa busca interior que te serve muito agora, que vai te alinhar melhor com a vida, vai te deixar numa sintonia diferente para viver. Então, por tabela, melhora a sua parte emocional, aqui ó, né? Melhora a energia do amor, reciprocidade, correspondência afetiva. É sobre isso. É nessa hora que muita gente fala, sabe aquela velha frase, ah, se você sai do terreiro, a sua vida vai para trás? É mentira. Na verdade, o que ocorre é, quando as pessoas negligenciam as próprias necessidades espirituais, elas estão virando as costas para algo muito importante, para uma parte muito importante de si. E aí, a vida dá uma desandada, por quê? Porque você não está se cuidando, sabe? Negligenciar o seu espiritual é como você negligenciar um sintoma físico. Fica com uma dor de barriga e tenta viver normal para você ver. Você não vai conseguir, você vai no médico para tentar resolver isso, para você retomar sua vida, sua rotina, ser uma pessoa produtiva, não é assim? Com o espiritual é a mesma coisa. Se você tem um sintoma espiritual, você tem que dar atenção para ele. Então perceba se você não é a pessoa que recebe um monte de sinais da espiritualidade te apontando do quanto é interessante para você, do quanto é importante para você, do quanto seria legal para você topar um caminho, né? Ter uma responsabilidade espiritual, buscar um conhecimento, se aprofundar nessa área. Mas aí, de repente, você fica ali, não, meu problema é relacionamento. Não, meu problema é a vida amorosa. Né? É a que não dá certo com o meu ser de luz. E aí, né, o tarot está te convidando a entender por quê. Perceba que, de repente, os seus problemas afetivos ou financeiros são reflexos de um espiritual que não está bem resolvido no seu ser e precisa estar, tá bom? Aí, essa abertura de cartas que está aqui é toda a virada de jogo na sua vida que tem para acontecer, sabe?
A partir daí, do momento onde entra o espiritual, e talvez você é a pessoa que já desperdiçou oportunidades. Aí, já teve às vezes um terreiro onde você podia participar e não topou. Teve, sei lá, um centro espírita que te chamou, você podia fazer um curso lá e não fez, deixou passar. Teve um oráculo que, né, abriu uma matrícula, você ficou pensando, deixou passar. Ou seja, portas se apresentaram, só que você não passou por elas. Você ficou na mesma, né? E agora, o que o tarot está indicando? Vem uma nova porta aí para você, tá? É a misericórdia de Deus, como presente de Deus também, que sempre vem te dar uma nova chance. Só que se você fica desperdiçando todas, a sua vida acaba assim, né? E é essa lucidez que você precisa ter para não jogar fora, tá? O que podem ser caminhos melhores para você, tá? E aqui, para a gente agora entrar nas suas conclusões do tarô, mais cartas na sua mesa. Vocês viram como a conexão espiritual estava forte, que na hora que eu fui colocando as cartas anteriores aqui, eu nem precisei colocar tudo para começar a interpretar, ela já foi saindo na minha mão e já foi dando mensagem. Ó, isso é sinal para você, né, do quanto a energia espiritual está ativa aqui, do quanto realmente é muito sobre isso para você viver agora. Não dá para virar as costas, tá? E aqui o que a gente tem, galera? O arcano dos enamorados é a decisão de vida que te cabe e é hora de agir para você ter o seu crescimento. Olha aí, de novo um rei que está aqui. Já teve rei, já teve rainha, mostrando, né, onde você pode chegar na vida, o quanto você pode crescer, o quanto a sua vida pode estar mais nas suas mãos, o quanto você pode ser a pessoa mais dona de si. Só que olha, tem decisão que te cabe aí, os enamorados, e agora? Tá? Você tem que agir, olha, a energia de ação de um as de espadas, tá? Sabe o que é interessante aqui no arcano dos enamorados, o arcano 6 do tarô, o amantes, né? Muita gente fala que é a dúvida. É a dúvida, dúvida do quê? O que é um caminho e o que é o outro? É a dúvida entre o vício ou a virtude. Então, qual a dúvida? Qual a necessidade de decisão que você tem aqui? Ir pelo caminho da virtude ou permanecer no vício, que é mais do mesmo, sabe? A acomodação, né? Procurar o jeito mais fácil de viver. E a virtude, como aquilo que a gente desenvolve, que pede uma iniciativa, empunhar a espada e ir para a luta, pode dar mais trabalho. Então, às vezes, é onde muitas pessoas não topam isso. Só que é isso que, é essa decisão que te dá o crescimento, que você chega na energia de um rei, tá? E aí, né, viver essa circunstância, topar esse caminho aqui, é o que vai te trazer boas parcerias para a vida, bons resultados materiais, tá? É onde você vai conseguir se encontrar na vida. Se você sente que anda igual barata tonta, indo para todo lado, patinando, derrapando, sistema Zeca Pagodinho, a vida só tá te levando, mas para onde? Né? Você tá como quem tá num barquinho no meio do rio sem remo, e aí pro lado que a correnteza leva você tá indo, mas será que é o lado da correnteza, que é o seu? Né? Então o carro é essa direção de vida, é o seu lugar, sabe? Que de repente está difícil de você encontrar e por isso que você está patinando, por isso que as coisas não estão dando certo. Aí você fica culpando daqui ou de lá, minha vida não tá legal porque eu não tenho um amor ao meu lado. Então eu não estou feliz por causa disso, e se eu não sou feliz aí fica difícil, né? A questão é, você está precisando trabalhar esse aspecto espiritual, tá? É aí a raiz da coisa. Aí você tem vitória. Você já tinha a carta de vitória ali, ó. O 6 de paus é arcano de vitória, sabe? De superação de dificuldades que estavam no 5 ali para você inicialmente, certo? Que a roda já mostrou essa energia mudando, te gerando vitória. E aí você tem um carro que é um arcano vitorioso, tá? E é o que você tem como caminho a partir das decisões que você toma no arcano 6. Perceba que o arcano 7 é o resultado de decisão pela virtude, com iniciativa, para buscar o seu crescimento, para você chegar na posição de um rei, né?
que te dá o resultado, a vitória na vida, com boas parcerias, com você aqui, olha, fluindo bem com a sua parte material e também estabilizando o seu emocional, tá? Muita gente olha para o 4 de copas e pensa, mas é uma carta que não tem a ver com preocupação, porque se a gente olha lá no tarô de Waite, pois é, mas esse não é o tarô de Waite. Aqui é a tradição de Marsella, onde a gente não está preso a uma cena acontecendo aqui. O 4, numerologicamente, é a estrutura. Copas é emocional. Então eu tenho aqui estabilidade, estrutura, estabilidade emocional. Você se firmar no emocional. As coisas pararem de fazer curva na sua vida, pegando uma linha reta, uma direção para ser seguida, um movimento bem direcionado do carro com uma parceria firmada. Então, se lá no início o que eu falei, o meu problema é o amor, não é, é o reflexo. Se você trata a causa, olha o resultado aqui, tá? Então a gente percebeu como isso mexe significativamente com a sua vida, os fatos que estão aqui. Se você está vivendo esse momento meio perdido, você sabe que agora o que você tem que fazer é um movimento espiritual. Perceber o que é sinalizado a você, ou se não tem nada sinalizado, faça uma busca. Sabe? Coloca isso também na sua proatividade. Não fique esperando acontecer. Mas provavelmente você é a pessoa que já teve algumas portas pelas quais você poderia ter passado e não quis. E aí, né? Ó, presente de Deus, a vida tá te dando aí de novo esse caminho se apresentando, né? Talvez você tenha questões mediúnicas com as quais lidar, talvez você precise se desenvolver quanto a isso. Perceba, sinta, a sua leitura foi feita, acolha, tá? E lide com as informações aqui da sua melhor forma. Meu papel foi cumprido, eu desejo ter te auxiliado aqui. Gostei demais dessa opção 3, você que veio comigo na Ágata Rosa. Se você curtiu também, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pode deixar um comentário aí se te tocar, fazer isso, né? Para registrar as suas impressões de leitura. E na descrição do vídeo, se você, né, que de repente sentiu muito dessa conversa, e poxa, para mim seria interessante essa questão de aliar o espiritual com o profissional, isso funcionando no meu dia a dia, isso como um caminho de vida, o tarô é muito isso. Tem links aí na descrição, eu tenho 2 cursos de tarô gravados recentemente, um mais curtinho, outro mais longo, valores diferentes, né, pela quantidade de conhecimento entregue, ambos têm acesso vitalício, se você quiser dá uma olhada aí, tá? Tá feito, gente. Gratidão pela presença, beijos, abraços, até a próxima.